Boa noite a todos que estão nos Do nada. Beleza, eu vou reiniciar o computador e ele, pum, já liga e já tá funcionando. Vai tudo bem. Ué, É, tipo... tá gravando ali, né? Tá, Tá, fique fechou. tranquilo. Se você falar alguma coisa muito boa, ela vai ser usada. Ah, ótimo. Porque podia ser igual daquela vez, né? Meu, fiz mó discursão e não tava gravando, tá ligado? Acontece, né, cara? O pior é que a gente às vezes fala bonito, assim, parece um pensador, assim, nossa, essa frase aí tem efeito. Cara, Vai, eu não consigo repetir, tá? É só a hora que tá saindo e é aquilo. a questão da repetição é interessante porque você está fazendo uma apropriação desse conhecimento e desse saber. Ele não é como se ele não fosse existente. Uhum. A diferença é que ele ser dominado é um processo meio Sim. complicado que faz um nexo com a questão da aprendizagem que a gente está tentando elucidar nos episódios, né? Uhum. Mas eu acredito que no episódio de hoje, Igor, a gente possa fazer uma descontração para dar um tempo para as pessoas digerirem o que a gente falou sobre a aprendizagem e até se surgirem dúvidas, Uhum. as pessoas puderem no grupo do Telegram, né, colocarem suas dúvidas, suas questões, Sim. que a gente vai pretender gravar a metodologia, então, né? A gente acredita que a aprendizagem tenha. Uhum. Levando em consideração que essas metodologias e o que a gente está falando da aprendizagem é nossa perspectiva. Uhum. Existem outras perspectivas. Se convide a procurá-las, estoicismo, Uhum. a própria Bíblia, com questões de doutrinas, comportamentos, normas, etc. Uhum. Senso comum, ciência, vários meios que constroem certas regras, certas maneiras de se comportar, ideologias, que é meio que um modo de aprendizagem. Uhum. Essa questão de ideologias e até filosofias nesse sentido, eu acho muito interessante, porque por coincidência eu estava olhando um pouco algumas questões sobre estoicismo, que é algo que eu estudo de forma bem gradativa, e ele foca muito no que a gente vinha discutindo em off, que é a questão do aprendizado versus sabedoria. Então ali ele traz muitas vezes 10 passos, 5 passos e etc. de como lidar, como interagir com o mundo e etc. E querendo ou não, não só na questão do estoicismo, mas também na Bíblia que você citou, na ciência, se for interpretado de uma forma suficientemente boa para os seus objetivos, porque tem gente que busca muitas coisas, né? A salvação, esperança, estilo de vida, mas trazem alguns ensinamentos que são bem bacanas assim para como você se dedicar no seu tempo, de como você criar uma nova forma de viver, como você muitas vezes trabalhar aquela angústia. E é bem interessante que dá para tirar umas reflexões que são de ponta, assim, né? Se a gente fosse fazer uma cronologia, às vezes a gente pega um ensinamento ali do estoicismo que vai ser criado muitos anos depois, né? Citando do contexto onde eu estou mais presente, às vezes a gente encontra ali na teoria cognitiva comportamental. Um negócio que foi escrito lá por Epicuro, Epicteto, etc., Marco Aurélio, há muitos anos atrás. Então, se aplica ainda tanto na época que foi desenvolvida a TCC, que já tem alguns aninhos também. Agora também, possivelmente, a gente consegue, em algum lugar ou outro, inserir essas doutrinas, assim, para algum tipo de público em específico, né? Eu também estava vendo um vídeo do Leandro Carnal. Ele vai falar alguns princípios, alguns eu até discordo, né, na minha filosofia de vida, Uhum. mas compreensível nessa filosofia, por assim dizer, da vida, né? Que chega em um ponto de oscilações e dentro Sim. disso vai diminuindo e você se conforma com a questão da morte, se conforma com a questão da raiva, com aquilo Uhum. que te incomoda e vai. Uhum. Né? Eu não tenho apropriação, mas é só repetindo para algumas palavras. O que me chamou a atenção é que a pessoa que fez pergunta para ele falou que a pessoa era muito humilde
Uhum. e que achava estranho o tipo de sociedade um pouco mais vaidosa e etc. Entendi. Aí isso me fez lembrar daquele meme do monge que Uhum. eu mandei, que tipo, ele tá no meio da montanha, ele respira e agora superei meu ego, eu sou Uhum. incrível. Ou seja, né, admitindo isso, basicamente teu processo foi inutilizado, por assim dizer. Em que sentido tu diz assim? Que se você superasse o ego, você não precisaria aceitar que você superou. Entendi. Você não Aham. anunciaria ele. A questão da própria humildade que a pessoa fez a pergunta também. Se você sabe que você é humilde, seja humilde. Não anuncie. Por que você está anunciando? Não é algo que precisa ficar declarando para os Isso, outros reconhecerem, né? Se você é, você simplesmente vive, né? isso. E essa é uma das regras, pelo que eu entendi, né? Sim. Isso me fez lembrar, só fazendo adendo uma fala, em um vídeo que o Clóvis está falando sobre a questão da felicidade, de que quando você para muitas vezes para analisar que você está feliz, às vezes aquele momento você já deixou de ser feliz, porque você está pensando na felicidade que acabou de acontecer muitas vezes, em vez de desfrutar dela em si. Então, meio que a gente deixa de viver o que a gente quer ou aquilo que você está sentindo na linha de raciocínio, e quando você reconhece aquilo, muitas vezes você não de fato está sendo, mas você está olhando para aquilo que supostamente aconteceu ou que gostaria de acontecer. Olha, que viagem. Sim. E tudo isso a gente estava com uma proposta de gravar sobre outro tema, É. e a gente acabou viajando. Mas a gente ia comentar a questão do Pix, Uhum. né? Como eu já comentei por partes com o Igor, eu particularmente não tenho uma posição política. Uhum. Não sou tolo o suficiente para acreditar que sou neutro. Uhum. Tenho meus valores, minhas crenças e etc. Então elas não são neutras, elas têm posições, ponderações, favoritismo e etc. Sim. A questão é que, para eu falar de algo, eu só me arriscaria a falar na medida que pelo menos eu tenho um pouquinho de conhecimento. Quem me conhece sabe que eu me mordo muito nesse sentido. Nos vídeos isso já foi presente quando eu anuncio que me falta conhecimento daquilo. Uhum. Por quê? O que eu vi de pessoas tolas fazendo vídeos, Sempre. explorando a sociedade em questões psicológicas no sentido de se encaixar em grupos, ou aquele cara tem um pensamento próximo do que eu tô sentindo sobre isso e tal. Uhum. Quando tu me mandou a notícia sobre o tema, a Sim. primeira coisa que me veio na cabeça é que, cara, isso é furada. Isso, infelizmente, é, vai dar para trás. Não conheço quais são os movimentos que fizeram dar para trás. Ah, movimento da esquerda, movimento da direita. Foda-se. Né, só complementando a tua fala, os boatos, digamos assim, que se tem, porque é muito difícil às vezes você acessar a informação raiz disso, porque quando a gente olha para a política, principalmente, aí outros temas também, mas é uma enxurrada de informações, e quem mais pode dar a informação em primeira mão e quem mais consegue visualizações. Mas pelo que deu para entender, assim, o ponto-chave foi a repercussão que isso se tomou. Inclusive teve um repórter de internet, digamos assim, que ele trouxe que o vídeo que eu te encaminhei, que era fazendo aquela crítica ao sistema do Pix que eles estavam querendo implementar, chegou a 200 milhões de visualizações. Então, tu entende que a Rede Globo, por exemplo, ou qualquer outra a emissora? Emissora? Uhum. Qualquer outra emissora de televisão não consegue alcançar tantas pessoas assim, né? Seja com tragédia, etc, etc, todo aquele sangue muitas vezes que escorre pela televisão, e isso acabou gerando um impacto muito grande, porque um foi falando pro outro, eu falei para você, você falou para outra pessoa, etc, etc, e se tornou né, uma grande notícia, e digamos assim, a internet começou a ferver nesse sentido. A corrente, né? A corrente, exatamente. Isso me entristece em uma certa medida que, novamente, é,
Claro, é uma informação necessária, é algo que vai estar no seu cotidiano, né? Porque Uhum. tem relação ao Pix e etc. É, mas na medida que me entristece é que há seis vertentes. Seis? Seis. Porra. Eu vou falar só de algumas, tá? Não vou explanar todas. Tá. A primeira é com um autor que eu tô enchendo o saco em muitos momentos, que é o Kant. Uhum. Na medida que, se tá tudo certo, tu não tá devendo nada pro governo, vai te impactar. Depende, cara. Eu concordo, mas eu discordo. Eu acho que a gente vai fazendo essa troca porque vai ficar interessante. Porque eu tava pensando quando você falou neutralidade. Eu fiquei pensando. Aí talvez seja uma ignorância da minha consciência, mas eu não tenho um lado, por exemplo, necessariamente na questão política. Eu tenho, digamos assim, a crítica maior ao ferimento do ser humano. Em que sentido? Porque tem um impacto em alguma medida. Eu vou trazer uma fala que você, já que você citou o Karnal lá no início, que ele fala justamente isso também, que o caminho da ética é o caminho que te deixa mais leve. Só que quando essa ética impacta muitas vezes nas necessidades básicas do ser humano, entende? No sentido de comer, de dormir, de ter renda para a família, etc, etc. Porque seria muita ignorância a gente olhar para os seres humanos do Brasil, esquerda, direita, centro, oeste, seja o que for, e falar que não está nada errado. É. Às vezes quando a gente anda aqui pelas ruas do sul e tudo é muito bonitinho, etc., a gente acaba esquecendo que tem muitas coisas acontecendo. E uma coisa muito boa que sempre acontece, mas que me deixa muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, é quando a gente olha e começa a perceber, meu, realmente tem muitas pessoas vindo pra cá. Mas por que tem muitas pessoas vindo pra cá? Porque aqui tem uma condição pouco mínima de vida, digamos assim. Então, essa questão de seguir a ética, mas não é uma ética universal, né? Esse é uma das minhas críticas. Em que sentido? Porque essa ética de fazer o que está tudo certo, digamos assim, tem alguém ditando certo, e infelizmente se a gente olha os reflexos, os índices, o valor do dólar, fome, taxa de desemprego, se a gente for pegar um montante de crescimento do Brasil, nenhum setor quase cresceu de vestuário, e tudo isso sempre tinha uma curva muito crescente. Então a gente consegue entender que a ética imposta da perspectiva do que é certo, digamos assim, tá tudo certo, eu não estou devendo nada para o governo, mas é uma ética limitante. Aí foge da democracia e da liberdade de expressão, porque eu sou obrigado a seguir o que é certo por parte deles, não o que é certo universal, mas sim o que convém aos nossos queridos governantes. Por isso que quando eu falei seis, eu falei perspectiva, nesse sentido de perspectiva e Kant. Uhum. Se você replicar a lógica de se tá tudo certo com a questão de não tá devendo, que acredito que muitas pessoas devem ter me xingado antes de eu complementar isso, né? Porque Faz você parte. sabe como é que é o processo de semelhação, né? Uhum. Ah, falou o oposto de mim, Tá não, errado. não se preocupe, pessoal. Eu aceito o ódio de vocês, não precisa gostar de mim, tá? Não, não é que não me impacte minha vida, porque querendo ou não, quem gosta de mim vai me acompanhar, né? Então, Sim. se me acompanha, tem mais visualização, mais repercussão, né? Então impacta. Mas eu lido. Não é algo que vai me matar. Eu acho é o melhor. Justo. Eu falei baixinho, mas você Sim. conseguiu levantar, né? Mas, eu tava ali quieto, coitado. Faz parte. Então, se não dá pra replicar, é porque alguma coisa tá cheirando mal. Sim. Então, claro, novamente, não é como se eu fosse cego e não conseguisse enxergar o que a gente chama de elite. Uhum. Mas para a gente falar sobre elite, eu acho muito interessante a gente ver como é que o país foi colonizado. Correto. Né? A gente pega essa história da colonização, as elites já existiam, quando lançaram
eu era totalmente ignorante. E a história do Brasil não me interessava zero. É zero total de interesse. Uhum. Só que o quanto eu consegui aprender e perceber que as coisas ainda estavam acontecendo, estavam repetindo, fez com que eu não pudesse mais ser ignorante a isso. Sim. Com isso, as pessoas podem até achar que o racismo não existe mais, que está menor. Uhum. Não é bem por aí. Não. Tem, Só tá mais sutil e disfarçado. Ficou sofisticado agora. uma boa palavra. Uhum. Porque se parar, claro que daí vão me taxar de novo, mas exemplos de pessoas que fizeram pesquisas a esse respeito. Uhum. Que se o policial parar um branco, a abordagem vai ser diferente. Agora, se abordar um negro, a pessoa não vai ter nem direito de fala. Olha lá se ela não vai ser presa. E o projeto Quirino, indicado por uma orientadora muito querida, que me orientou durante a formação de psicologia, ofereceu escutar esse podcast, que são 6 episódios e um prólogo, se eu não me estiver enganado, vai falar muito sobre isso. E como isso ainda está se repetindo. Sim. Mas pegando a palavra elite, para não me aprofundar muito nisso, porque de fato eu ainda não conheço muito a respeito, as elites ainda existem. Pense que são minoria, não é a maioria, é minoria. E a gente tem uma pequena ideia do que eles estão fazendo. Às vezes eles lançam a notícia ali, mas essa notícia já é para criar movimentação. Sim. E a gente fica aqui, nem passarinho com a boca aberta, assim, esperando alimentos. E eles lançam. Aí você vê o pessoal se dividindo, se culpabilizando, apontando. E eu sou muito grato pelos vídeos do Christian Duker, porque ele fala da cultura da culpa, né? Uhum. Pô, olha a lógica. A gente culpa as pessoas, mas não procuram um motivo para solucionar então o problema. Sim. Entende? É tipo, se o negócio tá errado, qual é a solução? Ah, não, mas o cara ali que errou. Não, mas foi ele que fez. Não, mas. Tá, beleza, o cara fez, cometeu o ato, mas o ato ele não volta. Não, se apontou o dedo pra ele, o passado não vai voltar. Sim. Vai ter que haver uma reconstrução, uma desconstrução, uma reconstrução daquilo que ele fez. Uhum. Mas agora a pergunta que eu lanço, a gente reconstruiu a questão da colonização brasileira? Eu acho que não, hein? Eu acho que, na minha perspectiva e o que eu consigo observar, o que a minha curta visão consciente consegue observar, é que a gente ainda continua muito manipulado, assim. Em diversas formas. Ficou sofisticado, agora a gente tem CLT, a gente pode ser autônomo, mas ainda é muito limitante. De diversas formas a gente é influenciado pelo que a gente comentou nos episódios anteriores, então do que realmente a gente deseja, para onde a gente realmente quer ir, porque querendo ou não, existem veículos de comunicação agora mais do que nunca ditando o que a gente deve ou não deve fazer. E muitas vezes a gente não para questionar essas decisões. Então, focando mais no nosso objetivo de hoje na parte política, então, quando a gente tem esses veículos de comunicação, vou fazer tal coisa, vou implementar X projeto, etc., querendo ou não, é um discurso. Então, a pessoa vende o seu peixe ali. Não significa que ele vai fazer isso. Inclusive, aí possivelmente é uma ignorância da minha parte, mas quando veio essa questão do monitoramento do Pix, foi algo que acabou me atravessando, porque, bom, eu sou autônomo, então, querendo ou não, legalmente eu preciso me preocupar com essas questões. Mas eu fiquei pensando, cara, enquanto eu estava nas minhas férias, tentando descansar, possivelmente tudo isso estava rolando, eu não tinha a mínima noção. Aí é uma falha enquanto a gente foi ensinado em relação à política, porque a gente vota a cada 4 anos e fechou. Dificilmente a gente vai encontrar
seguidores fiéis, não, vou realmente monitorar o candidato que eu votei e entender o que ele está fazendo ou não está. Existe uma grande parcela? Existe. Mas a maioria, né, talvez os 90% seja a pessoa que acaba não acompanhando. E eu fiquei pensando assim, pô, eu não votei nas pessoas que estão lá e mesmo assim elas têm o direito de decidir o que eu tenho que fazer ou não, o que é certo ou não. E eu fiquei pensando, tá, cadê a parte literalmente da democracia, da liberdade? Porque a democracia ela acontece só para eleger. Depois, beleza, fechou. Eles fazem o que eles decidem que é politicamente correto na opinião deles. E aí a gente entra muito mais na questão da colonização, porque de fato, muitas pessoas que estão no poder, a gente tem exemplos de pessoas que nunca tiveram uma CLT assinada realmente já se inseriram profissionalmente nesse meio, muitas vezes sem capacitação. Então é bizarro, na minha opinião, a gente poder ter um presidente sem nenhum tipo de graduação, mas para algumas coisas a gente tem que ter uma faculdade. Por exemplo, policial. Não que não precise de conhecimento, mas toda a parte principal do desenvolvimento do policial vai ser quando ele passar. Ele vai lá estudar, entender como é que atira, se capacitar ainda mais fisicamente. Então, ele atende esses requisitos no pós. E para presidente, cara, mal ensino médio a gente tem. Não há filosofia, lógica, razão que possa justificar como isso é certo, como isso é coerente. Mas cá estamos. Talvez o multiverso seja um pouco diferente, cara. Eu sou obrigado a pedir desculpas, porque passou uma imagem assim na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, eu quero chorar. Porque quando tu tava citando ali no começo do diálogo, a gente votou em tal X pessoa e tá fazendo isso, não tava falando do cara que assumiu o correio, né? Que desviou dinheiro pra empresa dele porque tava com uma dívida, né? Não, não é. Não. Ah, tá, porque. Essa é nova, inclusive, eu nem Ah, sabia. para, né? Aí, tá Meu, vendo? quando eu vi essa notícia, eu pensei, não, pô, o cara pelo menos podia ter desviado não, com um conhecido, né? Não com, pô, ó, a própria empresa do cara, ele me desviou dinheiro. Cara. Claro, novamente, eu sou um pouco ignorante, eu nunca entrei muito a fundo nesses campos da política, economia, esses movimentos. Eu ainda sou humano, meu tempo ele é 24 horas, Sim. né? Não sou um mutante que estou duplicando esse tempo. E há coisas que eu quero me especializar. Eu sei que o atravessamento político, social, histórico, cultural e etc. é importante na subjetividade do sujeito, porque faz parte. Sim. Mas, como o Igor bem colocou, sobre as questões da formação, a gente tem que selecionar. Porque se a gente não seleciona, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa e esse pouquinho de cada coisa não dá conta. Por isso que existem especializações, graduações e etc. Com a questão da presidência, que quase me fez rir e chorar ao mesmo tempo, de fato, pense que essa pessoa vai para um país e tem comportamentos que particularmente está quebrando leis daquele país. Correto. Só que as pessoas são obrigadas a relevar porque o cara representa o Brasil. Como é que Sim. eu vou prender ele? E, gente, isso acontece, tá? No fim, assim, eles não vão dar notícias? Ah, mas como é que tu sabe? Como é que eu sei? Bem, existem muitos sites negros com informações bizarras e com, assim, tem veracidade? Não. Mas, por exemplo, se você vai em países que as ruas são limpas, tem uma cultura de não jogar lixo no chão e você tem um cargo alto de diplomata ou está representando e de repente faz isso, Sim. como é que eles vão te punir? Fica difícil. É melhor encobrir.
E claro, esse exemplo foi meio banal, mas você pode pegar, então vamos para a realidade mais cruel aqui do Brasil e pegue as notícias, veja e quer dizer, veja o que eles liberam para vocês, o que de fato acontece lá em cima, como eu coloquei sobre as elites, a gente só sabe a ponta. Sim. A gente só sabe o que acaba saindo sem querer querendo, ou de alguma forma eles querem expor pra gente. E um caso que não tem muita conexão, mas ao mesmo tempo bem diretamente tem, é o caso do rapper, artista, sei lá quem ele é, o P. Diddy. Então, acabou saindo. Isso é uma coisa. Será que ele é a única pessoa em Hollywood que faria aquilo? Não é assim também. Não estamos dizendo que todo mundo se encaixa no mesmo quadro, digamos assim. Mas é pouco provável que, sei lá, quantas milhões de pessoas que temos em Hollywood, ele seja um único que faz isso. Então, isso realmente tem grandes impactos, porque o dinheiro encobre, o dinheiro escolhe. Então, tem grandes influências que a gente é impactado como um todo, isso. É. E fazendo um adendo a esses impactos, quando eu citei que eu tive esse atravessamento político, não no sentido da politicagem mesmo, etc., mas na notícia, porque isso iria interferir na minha vida, não que necessariamente fosse um movimento especialmente por conta disso, mas veja, que afetou tanto, né, ao ponto de eu pensar, putz, ainda dá para viver no Brasil? Ainda é interessante viver no Brasil? Isso já foi desencadeando várias teorias, vários desejos para pesquisar, etc, etc. Claro que quando revogaram a notícia, houve uma satisfação interna. Mas se eu fui impactado, não que eu seja melhor, nada nesse sentido, pense quantas pessoas foram impactadas de uma forma. Porque não é de hoje, de alguns anos atrás, ou alguns meses pelo menos, é que a nossa liberdade de expressão está sendo ameaçada de alguma forma, de N formas. Então não se pode mais falar e dar opinião sobre determinadas pessoas, não se pode falar determinados assuntos, que você acaba sendo vetado. Novamente, porque alguém acha que não deveria estar ali na internet. Porque alguém acha que aquilo é incorreto. Que você não pode falar sobre uma determinada pessoa de um determinado governo, que você tem chance de ser preso de alguma forma. E isso é bizarro. Porque a gente que paga o salário, teoricamente, a gente teria liberdade para falar de algo que a gente está bancando. Porque os impostos são para isso. É a mesma coisa que quando você faz, sei lá, uma faculdade, por exemplo. Você tem o direito de perguntar, de questionar o professor. Porque sem você, não unicamente você, mas sem a parcela de alunos, não haveria instituição. Entende? Se todo mundo decidisse, não quero mais estudar aqui, ia falir. Da mesma forma, se a gente parasse de contribuir com os impostos, ia colapsar. Eles iam ter que tirar dinheiro de algum lugar. E essa questão do PIX, do imposto de renda, das arrecadações é justamente para isso. Para a gente pagar dívidas milionárias, multibilionárias, que não tem mais de onde tirar dinheiro. Mas aí a gente está entrando numa questão muito específica que não é talvez a ideia. Mas sim entender que isso tem um impacto. Da mesma forma que cada pessoa que viu o vídeo, esse vídeo, outro vídeo, seja qual vídeo que for, falando sobre isso é tão importante quanto. Porque através dali a gente entendeu, opa, peraí. Então quer dizer que se 200 mil pessoas começarem a gritar, é algo interessante porque a gente tem algum tipo de impacto. A gente teve algum tipo de mudança. Será que 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas ou 50 milhões de pessoas tivessem assistido esse vídeo que falava sobre toda essa polêmica para entender? Será que a gente teria algum tipo de mudança? Você me deixou preocupado agora. Tá, são 4 pontos então. O primeiro deles começa com a questão do sempre se atualizar, quando você mencionou as suas férias.
Eu acho isso muito preocupante. Já não basta ter que trabalhar 12 meses no ano para ganhar um mês, quer dizer, nem de graça é, porque as férias vêm descontadas, né? Por exemplo Pô, dizer. pior ainda, cara, eu sou autônomo. Vai, ó, Todos viu? os dias que eu fiquei em casa eu não recebi, então Pronto, né? O é cara pior ainda a situação. agora vai chorar. Ixi. Mas, ou seja, se permite se desligar pelo. Meu, é o tempo do cara. Tem outras coisas na vida. Quando é que Pô, você. mas o algoritmo não deixa, Luiz. Tu acha que eu entrei pra pesquisar isso? Jogaram na minha cara essa informação. Tinha um canal do YouTube que eu acompanhava, que era de psicologia. Ele é bem famoso, segundo o que eu acho, né? É... E desapareceu, assim, não tava mais postando vídeo. Aí, geralmente, na sexta-feira, eu tenho o costume de atualizar algumas coisas, né? Jogos, Sim. imagens, fanart, notícias. Aí tava um vídeo dele lá no meio da mata falando, eu estou de volta depois de 8 meses. Aí Caraca. eu pensei, pô, o cara sumiu por 8 meses e tá no mato? Pera, como? Eu vou ter que ver esse vídeo depois, porque alguma coisa aqui pulou. Sim. É... Detalhe, o último vídeo dele era num congresso. Caraca, E ele que parou numa mata extremos. depois. Aí, opa, calma. Algo aconteceu ali no meio. Mas eu acho que é importante esse desligamento Sim. para até alinhar questões da vida, desfrutar de novas experiências. A solitude, ela é importante. Uhum. Acho que é o conceito da solitude de conseguir. fi- Ah, tanto a solitude quanto o silêncio. Uhum. Ficar em silêncio hoje em dia é quase uma coisa impossível. É uma característica assim que se você ficou 5 minutos quieto, você tá com algum problema? Mas como assim? Sim, tá depressivo, ansioso, quer conversar. É, e, gente, isso é preocupante. Uhum. Isso cabe talvez até um tema de vídeo, mas um exemplo simples é quando Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.